Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Quantos têm o texto santo, o único livro que Deus escreveu para o homem? Érgano. Ótimo. Nós vamos continuar o exame do Evangelho de João Marcos. Esta é a 55ª exposição sequencial deste Evangelho. Nós vamos examinar hoje, vamos tomar de onde paramos no versículo 29 do 8º capítulo, e vamos considerar hoje 3 versículos, o versículo 30, 31 e 32 do mesmo capítulo. Eu leio a partir da ARA, você acompanha com a Bíblia aberta no seu colo, a exposição da palavra do Senhor. Eu leio da ARA. E, tendo partido dali, passavam pela Galileia, e não queria Jesus que alguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, mas depois de 3 dias ele ressuscitará. Eles, os discípulos, contudo, não compreendiam isso e temiam interrogá-lo. Vamos orar. Ó Pai, fala aos nossos corações, instrui, ensina-nos, Pai, a Tua palavra. Não queremos ser enganados, Pai. A verdade por vezes é doída e nos embaraça, nos constrange, mas nós queremos ouvir a Tua voz, a começar de mim, queremos ouvir a Tua voz. O teu povo não veio me ouvir, o Teu povo veio Te ouvir, Pai. Fala conosco, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. O texto que nós lemos, vocês viram, começa com a seguinte expressão: tendo partido dali. Primeiro, dali de onde? Essa é a pergunta. Partido de onde? Eles partiram de Cesareia de Filipe, que era o local que eles estavam. Você confere em 8:27. Basta passar uma página. Foi nessa região que o apóstolo Pedro fez a mais importante confissão da identidade de Jesus, registrada em 8:29. Acompanha comigo. Tu és o Cristo, ou Tu és o Messias, aquele esperado que deveria vir ao mundo. Segue-se, depois dessa afirmação, a primeira predição, a primeira vez que Jesus fala sobre a sua morte e ressurreição, em 8:31 a 33. A morte e a imediata ressurreição de Jesus eram fatos totalmente incompreensíveis e inaceitáveis aos discípulos. 6 dias depois da célebre confissão, Tu és o Cristo, e da revelação da futura morte e ressurreição, Cristo se transfigura na montanha diante de João, Tiago e Pedro. A transfiguração, que nós estudamos detalhadamente aqui, confirma a confissão da identidade messiânica de Jesus, afirmada por Pedro. Os 4, depois da transfiguração, os 4, Pedro, Tiago, João e Jesus, descem do monte e encontram no vale um jovem dominado por um espírito imundo. Nós trabalhamos detalhadamente este encontro. Após a cura do jovem possesso, nós lemos em 9:28, acompanha, que Cristo e seus discípulos entraram em uma casa, 8:28. O evangelista não nos informa de quem era esta residência, talvez do jovem liberto, não sabemos, mas é desta casa, em Cesareia, que eles partem atravessando a Galileia na direção de Cafarnaum, como registrado em 8:33. É dali, dessa casa na Galileia, que eles partem. A longa viagem de Cesareia até Jerusalém, 123 quilômetros, culminará na morte de Cristo, vários meses depois desta transfiguração. Isso foi a título de introdução para nos dar o contexto do texto que nós vamos avaliar. O texto que nós estamos considerando
mostra que Jesus não queria publicidade nem ajuntamentos, como lemos na parte B de Bravo, de 9:30. 9:30, acompanha comigo. Não queria que ninguém soubesse. Não sei se vocês conhecem a Nova Bíblia Viva, eu uso muito paráfrases, e essa é excelente, quero recomendar aí para o novo ano, se você quiser se dar uma paráfrase muito boa, eu uso muito. Ela parafraseia assim esse versículo 9:30. Jesus tentava evitar que alguém soubesse onde eles estavam. Fica mais claro, que ela expande. Com que objetivo Jesus não queria que ninguém soubesse onde o grupo estava? O próprio texto responde no 31a. Acompanha comigo, 31a. Para ensinar os seus discípulos. Para ensinar. Preste atenção nesse detalhe importante. Embora o mestre tenha usado grande parte do seu ministério para proclamar ao povo, ele fazia muito, a ênfase dele estava muito mais no ensino. Ele investiu maciçamente no treinamento, no ensino dos seus discípulos. Embora Jesus anunciasse, curasse o povo de forma geral, ele todavia investia tempo no discipulado dos seus apóstolos. Este ponto é muito importante. Jesus não estava interessado em meros convertidos. Jesus estava interessado em discípulos maduros. Jesus trabalhou muito na maturação dos seus discípulos. Por exemplo, Jesus ensinou os seus discípulos a ganhar outros para o reino de Deus. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus ensinou os seus discípulos a receita da verdadeira felicidade. Mateus 5, 6 e 7. Jesus ensinou aos seus discípulos o valor do testemunho para a glória do Pai. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e não glorifiquem a vocês, mas o Pai que está nos céus. Jesus ensinou aos seus discípulos a importância de não guardar raiva, ira ou rancor no coração. Todo aquele que se irar contra seu irmão está sujeito a julgamento. Mateus 5, 22. Jesus ensinou aos seus discípulos a suprema importância da pureza interior. Ele diz: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Cristo ensinou a inutilidade de juramentos e a procedência maligna da mentira. Seja a tua palavra se ensina ou não, o que passar disso vem do diabo, disse o Senhor Jesus, ensinando os seus discípulos. Jesus ensinou a autonegação ao invés da nossa natural autoafirmação. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se, diga não a seus planos, não à sua própria vontade, não a seus desejos, negue-se a si mesmo diariamente, tome sua cruz e siga-me. Lucas 9, 27. Muitos exemplos poderiam ser dados para que víssemos o interesse de Jesus em ensinar os seus discípulos. O que nos interessa observar neste momento é o esforço proposital que Jesus faz para ensinar, para instruir, para amadurecer os seus discípulos. O texto, Marcos 9, 30, 31 diz: tendo saído dali, passaram pela Galileia e Jesus não queria que ninguém soubesse, queria ficar sozinho com o seu bando, porque queria ensinar aos seus discípulos. Nós temos aqui um princípio ministerial importante. É necessário que a liderança da igreja forme novos líderes. É necessário que as pessoas que se convertam cresçam e maturem. Nenhum crente é para permanecer bebê. Nenhum crente é para continuar no jardim de infância, por assim dizer. O que pensaria você de um junior de 10 anos de idade se comportando como uma criança de 3? O
Que pensaria você de um jovem universitário de 21 anos se comportando como um junior de 10? Imagino que você desaprovaria um homem no pico da maturidade, com 70 anos, se comportando como um playboy de 21. Um crente que chama palavrão está no jardim de infância. Não passou do jardim de infância. Ele pode ter 10 anos de crente, mas ele é um bebê gritando como um recém-nascido. Um crente que busca se autopromover e se exaltar está na 4ª série do 1º grau. O marido que grita com a mulher e uma esposa rebelada, o casal está repetindo a mesma série ano após ano. Por sinal, é lastimável ver alguns casamentos de ímpios melhores do que casamento de crentes. Se você é um crente e não vê progresso na sua vida cristã, você está doente espiritualmente e necessita de uma urgente investigação deste nanismo intelectual e espiritual, A vida cristã é retratada na Bíblia como uma jornada, onde nunca ficamos parados. Estamos sempre aprendendo e colocando em prática aquilo que aprendemos. Jesus nos fala sobre o caminho, sobre a jornada estreita. Mateus 7,14. Estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontrem. Paulo nos fala sobre a corrida, jornada de corrida para alcançar a linha de chegada. Filipenses 3, 13, 14. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão na frente, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Seja Jesus, seja Paulo, seja Isaías, por exemplo, 35:8, sejam outros autores, a vida do crente é uma jornada de avanço, de crescimento. Estamos sempre sendo ensinados a respeito do caminho do Senhor e devemos aplicar nas nossas vidas. A nossa igreja, a PIB do Pará, tem feito um esforço enorme para ensinar você o santo caminho. Por exemplo, ao longo de muitas décadas, a nossa igreja tem investido pesado na escola bíblica dominical, com o objetivo de discipular a todos que desejam maturar. Enquanto algumas igrejas dão pouca ênfase a isso, e pasme, algumas igrejas que tinham escola bíblica dominical deixaram de ter, ou na direção contrária do que nós temos tentado fazer, nós temos cada vez mais nos esforçado para dar uma EBD a melhor possível. Inclusive, recentemente, passamos a oferecer para os alunos livros, ao invés daquela revista que era mais simples, tentando aprofundar você na caminhada cristã, tentando maturar você e eu na caminhada cristã. A pergunta então: você está matriculado em uma classe da EBD e se esforça para não faltar? A nossa parte nós temos tentado fazer. A sua parte você tem tentado fazer? Em 2020, iniciamos um esforço concentrado no discipulado de nossas mulheres através de cursos de feminilidade, cujos resultados têm sido estupendos. Eu ouço de várias mulheres o quanto elas foram impactadas por este curso. Você já fez o curso de feminilidade, você mulher? Um ano depois, em 2021, iniciamos um esforço concentrado no discipulado dos nossos homens, cujos os resultados também têm sido espetaculares. Eu ouvi da boca de um diácono, já um tanto maduro, em uma das nossas classes de masculinidade: pastor, eu gostaria de ter ouvido isso 35 anos atrás. Olha o impacto que aquele ensino trouxe na vida daquele irmão amado. Você, homem, já se matriculou
no curso de masculinidade. Em 2022, iniciamos uma parceria com a Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, que redundou em 3 cursos de profundo discipulado. Curso de autoconfrontação, seguida por 2 módulos de aconselhamento bíblico. Temas importantíssimos foram tratados para o crescimento cristão. Trabalhamos ali dinâmicas bíblicas de mudança, como mudar, como melhorar. Aprendemos ali relacionamento matrimonial sadio. Aprendemos sobre depressão, ira, homossexualismo, fobias, pecados escravizadores e etc. Pretendemos, se assim o Senhor nos agraciar, a trazer o módulo 3 da ABCB em 2024. Resumindo tudo o que eu disse sobre os esforços da igreja, a nossa igreja tem feito uma força enorme para ensinar você o santo caminho. Cabe a você se interessar pelo ensino e aplicá-lo à sua vida diária. Amém, meus irmãos? A igreja se esforça, mas de nada vale se você não faz a sua parte também. Dito isso, o que estava Jesus tentando ensinar aos seus apóstolos? Olha comigo, 9:38. 9:38. Ensinava os seus discípulos e lhes dizia, abre aspas, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas depois de 3 dias ele ressuscitará. A morte e a ressurreição de Jesus não fazia o menor sentido para o povo judeu. Na perspectiva judaica, lembrem, todos os discípulos de Jesus eram judeus. Na perspectiva dos judeus, nada poderia ser mais maravilhoso e grandioso do que a chegada do Messias. Eles estavam aguardando, lembram do que Marta disse para Jesus no túmulo de Lázaro? Tu és o Messias que devia vir ao mundo. Havia essa expectativa enorme da chegada do Messias, uma chegada gloriosa. O que aconteceria, segundo o entendimento dos judeus, na chegada do Messias? Todas as promessas feitas à nação Israel se cumpririam. Por exemplo, as promessas da salvação de seus inimigos, seriam salvos, seriam libertos dos seus inimigos. As promessas de expansão territorial da nação, as promessas de reajuntamento das 12 tribos. Lembra, Judá ficou praticamente isolada ali, depois que as 10 tribos se separaram, havia essa promessa. A promessa de tornar Israel um país poderoso, o mais poderoso da terra. A promessa de paz universal. A promessa de que Jerusalém seria a capital do mundo. A promessa de abundante prosperidade para o povo judeu e muitas outras promessas. Havia então essa expectativa da chegada. E é interessante que os discípulos de Jesus estavam olhando para Jesus Cristo como tal. Em João 1:40 em diante, ele diz assim, o texto diz assim, logo no comecinho do Evangelho, João 1, André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João Batista e seguido Jesus. Ele, André, encontrou primeiro seu próprio irmão, Simão Pedro, a quem disse, ouça, nós achamos o Messias, o Cristo. Expectativa estava no ar, estava todo mundo nessa postura, e então as grandes promessas agora estão para se cumprir, com certeza. Na contramão, na mais absurda contramão imaginável, Jesus começa a incutir do que nada daquilo que eles estavam esperando
iria se realizar. Veja, esses homens haviam deixado tudo para trás, na expectativa de Jesus ser de fato o Messias. No momento que eles ganham total convicção que de fato Jesus era o Messias, como nós vimos na confissão de Pedro, aí então Jesus começa a relatar um plano de rejeição. Que é isso? Para com isso, que é isso? Zombaria, escárnio, morte? Você está de brincadeira. E aí então Jesus ainda embute no final desse plano uma misteriosa ressurreição, uma ressurreição imediata. Que é isso? Do que se trata isso? Nós que não somos judeus temos muita dificuldade. Nós já estamos depois da ressurreição, o evangelho já foi explicado, Paulo destrinchou para nós o significado da morte e a ressurreição, João já escreveu o Apocalipse. Para nós é quase impossível nós entrarmos naquela maneira de pensar e sermos confrontados com um plano que parece absurdo, ridículo, difícil de aceitar e incompreensível. É interessante que esta não é a primeira, nem é a última vez que Jesus reitera a mesmíssima informação aos seus perplexos e confusos discípulos. A primeira vez que Jesus deu essa notícia, Marcos 8, 31 e 33, basta você bater os olhos um pouquinho antes. Pedro acabou de fazer aquela confissão maravilhosa, ao ponto alto do evangelho: tu és o Cristo. Aí olha só como é que Jesus encontra Pedro. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, que fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Fosse isso pouco, que fosse morto. Sim, que fosse morto. E depois de 3 dias ressuscitasse. Diz o texto, ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Temos aqui a péssima reação dos discípulos expressa pelo porta-voz Pedro. Olha o texto paralelo, Mateus 16, 22. Olha o texto paralelo desta mesma situação. Mateus 16, 22. O evangelista Mateus expande um pouquinho mais. Pedro, chamando Jesus à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem misericórdia de ti, Senhor, isso de modo nenhum vai te acontecer. Está mais expandido, fica mais clara a reação dele. Pedro está dizendo o que todo mundo está pensando, tá? Pedro está fazendo público o pensamento de toda a turma. Tem pena de ti, que conversa é essa? Isso nunca vai acontecer a ti. Os discípulos não entendiam e não aceitavam os sofrimentos do amado mestre. Essa foi a primeira vez. A segunda vez nós lemos hoje no versículo 31. E a terceira vez, a mesma pregação, a mesma informação sobre sofrimentos, humilhações, morte e ressurreição em Marcos 10, 32. Basta passar uma página. Marcos 10, 32. Comigo. Um pouquinho do contexto. 10 a partir do 32. Eles, os discípulos, estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, algumas traduções assustados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse o que havia de acontecer. 33, olha comigo. Estamos subindo para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele,
o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ressuscitará. Você tem ideia de como que eles reagem a esse terceiro momento? Acompanha, volta para Marcos, volta para o Evangelho de Marcos. Olha a continuação. Eu nem sei se é Marcos ou é Mateus. Não, Mateus, fica em Mateus 10. Olha a reação para essa terceira vez que Jesus disse a mesma coisa. Mateus 10, 35, eu penso que eu estou certo aqui na minha... Ali disse, de vez em quando me calibra aqui nesses tropeços que eu faço. Olha aqui a reação. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou Jesus. Eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Eu estou certo que isso é Mateus, não é? Ou é Marcos? Perdão, Marcos 10. Disse-lhe Jesus, 10:38, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês podem beber o cálice que eu estou bebendo, ou serem batizados com o batismo que eu estou sendo batizado, o sofrimento que eu vou receber? Podemos, quase. É claro que eles não têm noção do que eles estão dizendo. Podemos, responderam ele. Pois muito bem, Jesus disse, vocês vão beber o cálice que eu estou bebendo, e vocês serão batizados com o batismo que eu estou sendo batizado. E todos os 12, com exceção de João, foram martirizados. E João morreu exilado. Então, todos eles, sem exceção, se cumpriu. Eles não tinham a menor ideia do que ele estava dizendo, mas assim falaram, assim se cumpriu. Mas não era isso que eles queriam reinar fisicamente com Cristo, na tua glória, aqui na terra. Eles não entendiam que o reinado de Cristo, na sua primeira vinda, seria apenas espiritual. Na segunda vinda, quando Jesus vier outra vez, de Jerusalém, fisicamente, reinando 1000 anos, aí nós vamos participar da glória. Aí é outra coisa. Mas na primeira vinda, o reinado era apenas espiritual. Nesta primeira manifestação, ouçam agora. Se vocês não me ouviram dizer nada, ouçam agora. O sofrimento é o caminho para a glória. Nós não gostamos de ouvir isso. Eu não gosto de ouvir isso. Você, com certeza, se for honesto, você não vai gostar de ouvir isso. Eu estava até perguntando, meu pai, eu vou dar uma informação tão dura para a tua igreja nesta manhã, mas é o que diz a tua palavra. No Novo Testamento, na era da graça, diferente da lei, quem reina é quem sofre. Sim, pode ser que os discípulos temeram naquele momento, caso Jesus sofresse, eles também iriam sofrer. Pelo menos parcialmente, Jesus já havia falado sobre sofrimento, sobre carregar a cruz em 8:31. Quando Jesus anunciou seus sofrimentos, volta comigo para 8:31, depois que ele anuncia, ele arremata da seguinte maneira, olha aí: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a vida, por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. No versículo que nós estamos avaliando, 9:32, acompanha comigo. 9:32, eles, os discípulos, porém, não compreendiam isto o quê? Os sofrimentos, e tinham medo de perguntar. Além das palavras de Cristo serem uma afronta às expectativas dos discípulos, eles tinham receio ou temor de que o sofrimento de Cristo envolvesse sofrimento para eles também. Tinham medo de perguntar, pois assim seria. Jesus haveria de sofrer e seus discípulos também haveriam de sofrer. Queridos, o Velho Testamento nada diz sobre sofrimento de fiéis seguidores do Senhor, nada, zero.
Não existe uma única palavra de promessa para sofrimento do crente fiel na antiga aliança. Ao contrário, o sofrimento na antiga aliança, no Velho Testamento, era para o ímpio, para o crente que não estava obedecendo a Deus. É por isso que muito pastor de muitas igrejas modernas aí pega textos do Antigo Testamento e diz: olha, você está sendo castigado, você tem pecado na tua vida, por isso que a coisa não está boa. Parece os acusadores de Jó. Agora você pode ficar bem. Aí ele pega texto da antiga aliança e diz: olha aqui, o justo vai prosperar, você vai ter muito dinheiro. Tudo baseado na antiga aliança. A bênção, o favor, os benefícios, a saúde, a prosperidade e toda sorte de coisas boas estavam reservadas para o crente fiel na antiga aliança. Assim era a antiga aliança. Na nova aliança, o sofrimento é parte da fidelidade. Sim, a marca do crente fiel é que ele sofre por causa de Jesus. É isso que nós lemos, por exemplo, em 2 de Timóteo 2,11. Tu podes acompanhar comigo? 2 de Timóteo 2,11. Olha que palavras duras. Correta, fiel é esta palavra: se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se eu morrer para os meus desejos, se eu morrer para os meus planos, se eu morrer para as minhas próprias fantasias, se eu morrer para viver para mim mesmo, com ele viverei. Mas segue ainda, ele adianta: se sofrermos com ele, também com ele reinaremos. Se sofrermos por causa dele, com ele reinaremos. O mesmo princípio, o mesmo ensino em Romanos 8,17. Olha comigo, Romanos 8,17. Eu quero te chamar a atenção, principalmente da parte final do texto. Romanos 8,17. Se somos filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Agora, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. É muito claro a parte final. Se de fato, se somos filhos, ok, somos, então participamos dos seus sofrimentos, para que participemos de sua glória. Lemos o mesmo ensino em Filipenses 1,29. Para vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas sofrer por Ele. Então, outros exemplos poderiam dar. Isso aqui eu não penso que seja uma coisa agradável de ouvir, mas é a verdade das Escrituras. É a verdade que Deus está nos ensinando. Então, quando você vê em algumas igrejas a mentira escrita, eu já vi escrita em letra garrafais da porta: pare de sofrer. Isso é uma tremenda mentira. Isso é uma ilusão demoníaca que atrai multidões ao erro. O sofrimento pode ser parte da vida do crente, e Jesus está até aqui nos assegurando que se nós vamos reinar com Ele, nós temos que sofrer com Ele. Pastor Raik, tá bom, eu ouvi, um tanto relutantemente, essa palavra não me é agradável, mas eu pergunto nessa manhã: de que maneira eu participo dos sofrimentos de Cristo? De muitas formas. Como, por exemplo, como que você participa? Quando você não concorda com um familiar seu que é ímpio, e ele dá uma opinião contrária ao princípio que você abraça. Quando você discorda com um colega de trabalho sobre uma coisa ímpia, uma coisa suja, você diz: não, eu não concordo com isso. Você vai ser hostilizado. Fatalmente
naturalmente você vai receber a hostilidade, porque você é diferente. Quando você tem um outro exemplo, a pureza da sua vida incomoda as pessoas ao seu redor. Incomoda. E aquilo ali, então você tem que sofrer com. Pastor, a gente tem que tomar posição? Sim, você tem que tomar posição. No seu ambiente de trabalho, na escola. E muitas das vezes, com o familiar, é o pior ambiente. Muitas das vezes. Ué, tu não vens para o almoço do Sírio? Nós vamos celebrar a Virgem. Antigamente tu vinhas, tu não vens mais? O que é? Tu viraste santarrão? Qual é a tua? Então isso é só um exemplo, tá? Há uma hostilidade que, se você não sofrer com Cristo, você não vai reinar com Ele. É isso. Há um custo, esse é o ponto. Há um custo, a Bíblia ensina, para você ser um discípulo do Senhor Jesus. Você não vai assinar aquele documento que você acha que não honra o Senhor. Não, isso eu não posso. Eu não posso assinar isso aí, porque é imoral isso aí. Vocês percebem o que eu estou querendo dizer? Em termos práticos, o que significa sofrer com Ele? Quando você não participa da festa e das celebrações de ímpios que não conhecem a Cristo, quando nós rejeitamos o estilo de vida de colegas da escola, do trabalho, etc. Pastor, isso é muito difícil. Queridos, isso é fichinha do que está por vir. Como nós ensinamos a verdade, eu lamento informar que o que nós estamos vivendo agora é um trisco, é um aperitivo do que está por vir. Lembremos das palavras do Senhor Jesus nesta manhã. Ouça, não precisa você se voltar para o texto, ouça. Se o mundo odeia vocês, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, o mundo os amaria. Todavia, vocês não são do mundo, porque eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por causa disso, o mundo odeia vocês. Lembrem-se das palavras que eu, Jesus, lhes disse: nenhum escravo, que é o nosso caso, é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Então, a pergunta para mim, para você é: a sua vida incomoda as pessoas ao seu redor? A sua opinião incomoda? Você está sofrendo por causa de Cristo? O que quer que tenhamos experimentado de perseguição até aqui, se comparado às grandes perseguições que nos aguardam, estamos no começo. À medida que a sociedade abraça mais e mais valores progressistas, anticristãos, maior pressão sobre nós. Maior pressão. Agora estão fazendo um encontro de educação nacional. Qual é a razão do encontro que estão fazendo? Para estabelecer a Agenda 2030. É claro. E aí as escolas particulares vão receber muita pressão. Isso aqui é só um exemplo. Ou seja, o cerco está fechando. À medida que a sociedade apodrece, o cerco fecha em cima de nós. Porém, tem de bom ânimo, erguei as vossas cabeças, Lucas 21, 28. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque o vosso Redentor se aproxima. Em nome de Jesus, amém.